Pessoal, muito bem, mais uma vez estamos juntos, estou aqui diante de vocês com uma imensa satisfação de continuarmos estudando juntos o artigo 9º, os crimes militares praticados em tempo de paz. É isso aí. O estudo do artigo 9º, ele está dividido em duas partes. Parte 1, que nós vimos o inciso 1, e o inciso 2. E a parte 2, destinada à aula de hoje, que diz respeito à análise do inciso 3, do parágrafo único do artigo 9 e também diz respeito à resolução de questões. Muito bem, galerinha. Antes de nós iniciarmos propriamente dita análise do inciso 3 do artigo 9, convém só eu rapidamente tratar de uma notícia junto a vocês, ou seja, na sexta-feira de manhã, eu ainda estava na universidade, ainda estou aí cumprindo o calendário acadêmico da universidade, estou ministrando o meu último dia de um curso de dosimetria da pena que eu estava ministrando, e os alunos chegaram eufóricos com a seguinte pergunta: professora, crime de desacato deixou de ser considerado crime? O STF desconsidera o desacato como conduta criminosa, professor? Agora nós podemos então ofender o funcionário público ou ofender um militar e ainda assim não responder por crime nenhum? Desacato deixou de ser crime? Então vamos ter muita calma nessa hora. Na verdade, pessoal, vocês bem sabem, para que uma conduta tipificada no Código Penal Comum ou tipificada no Código Penal Militar deixe de ser considerada como uma conduta criminosa, a necessidade de que haja uma nova lei, que surja uma nova lei revogando esta, falando, olha, desacato, uma nova lei, uma lei falando para nós que desacato deixou de ser conduta criminosa, ok? Que aí sim nós teremos abolício criminis, aí sim nós teremos o abolício criminis, ou seja, aí sim nós iremos abolir do Código Penal Comum, abolir do Código Penal Militar o crime de desacato. Só que nós não tivemos a promulgação, a publicação de uma lei falando que desacato deixa de ser crime perante o Código Penal e deixa de ser crime perante o Código Penal Militar. Então a resposta para a indagação dos meus alunos lá na universidade, e também se você estivesse indagando em respeito a isso, é: desacato continua sendo uma conduta criminosa. Ela está disposta no Código Penal Comum e disposta no Código Penal Militar. O que aconteceu foi um entendimento isolado para este caso do STF. Em especial, diante deste caso concreto, acredito que vocês já tomaram conhecimento deste caso concreto, o agente não foi condenado pelo crime de desacato. A condenação que recaía sobre ele pelo crime de desacato, o STF retirou. O STF reconheceu que a pena referente ao desacato não cabia ser imposta a ele, tendo em vista pelo STF, que o crime de desacato, ele vai de encontro com uma das garantias constitucionais, que é a livre expressão, livre opinião, né, de seus pensamentos, tá ok? Então o STF resolveu não criminalizar a conduta deste agente, mas foi um entendimento do STF, ok? Mas desacato continua assim sendo crime. Nós temos aí em vários gabinetes de vários juízes inúmeros processos, né, na justiça comum, para que os juízes analisem, sentenciem e condenem o agente pelo crime de desacato. A partir de então, professor, os juízes agora nem vão mais condenar. Pode, os juízes vão condenar, porque é crime, é um dever do Estado, né? O ius puniendi é um poder-dever do Estado, tá? O Estado não tem essa opção, eu vou escolher se eu criminalizo ou não criminalizo, não. Se a conduta que o agente praticou está na lei, o Estado é obrigado a criminalizar, ok? Se
o STF entende diferente, paciência, né? Paciência. Neste caso, então, entendo eu, né? Humildemente entendo eu, que não caberia desconsiderar o crime de desacato. Por quê? Porque o agente, ele estava, pelo que narra o caso prático, ele estava extremamente agressivo, ele ameaçou sua ex-esposa, ameaçou suas filhas, né? Ele estava com uma arma branca em punho, as ameaçando, e quando os policiais militares vieram para fazer a detenção dele, detê-lo, fazer a apreensão dele, ele também falou palavras chulas, né? Desrespeitou aqueles oficiais que estavam ali. Então, diante disso, esse desrespeito aos policiais militares, esse desrespeito não pode constituir uma livre manifestação da opinião e do pensamento, minha gente, né? Uma coisa é a livre manifestação da sua opinião e do seu pensamento. Outra coisa é você desrespeitar policiais militares que estão no cumprimento do serviço, policiais militares que estão ali para a manutenção da ordem, para a restauração da paz e harmonia social. Então, assim, vocês me desculpem o que eu vou falar agora, mas o nosso STF tá igual folha de bananeira, né? Por que folha de bananeira, professora? Porque conforme dá o vento, ele vai, né? Folha de bananeira é assim, venta pra cá, vai pra cá, venta pra lá. O nosso STF tá assim, né? Infelizmente, essa Corte Suprema, a nossa Corte Suprema, ela está, infelizmente, caindo em descrédito. É muito duro, é muito triste, mas está caindo em descrédito. Por quê, professora? Porque ao invés de desencorajar o desrespeito, né, aos funcionários públicos em geral, o STF ele está encorajando o quê? Que o cidadão desrespeite o funcionário público que lhe serve, seja de uma autarquia, seja de uma fundação pública, né? E também, além, desrespeitar um policial, né? Que vai ali com o intuito de restaurar a ordem, restaurar a paz, né? Proteger a integridade, proteger até a vida do cidadão. E quando quando o policial coloca a sua vida em perigo, a sua integridade física em uma situação de perigo, para defender a vida, a integridade física, o patrimônio do cidadão, ele pode ser xingado, ele pode ser desrespeitado, ele pode ser enxovalhado. E isso é o quê? É livre manifestação do pensamento? Isso é livre expressão de opinião garantida pela Constituição Federal? Acredito que há um equívoco neste caso. Neste caso não há que se falar, neste caso concreto, não há que se falar, gente, em livre manifestação do pensamento. E se o cara tá fora de si? Ele estava fora de si. Mas não estava fora de si por uma embriaguez, um caso fortuito ou força maior, não. Estava fora de si por uma situação que ele mesmo provocou, ok? Por uma situação que ele mesmo provocou. Então, diante disso, uma pessoa maior de 18 anos, plenamente capaz e plenamente imputável, totalmente imputável, totalmente capaz de receber uma responsabilização criminal pelos seus atos sobre os seus ombros. Tá bom? Então, assim, só uma tirinha aí pra vocês do que aconteceu, né? Do que foi notícia aí quinta-feira, ok? Se você quer saber mais sobre este caso concreto, dá uma digitadinha lá, ó, STF, deixe de considerar desacato como crime, aí já vai surgir a notícia para você, tá bom? Mas eu precisava falar isso para vocês, por quê? Porque na nossa aula nós trabalhamos com inúmeros exemplos do crime de desacato, não é verdade? E se nós estivéssemos diante de uma abolição crimes, a nossa aula, ó, cairia por terra, não é mesmo? Mas nós não estamos diante de uma abolição crimes, tá bom? Belezinha? Então agora, galerinha, vamos aqui retornar para o nosso artigo 9º, tá? Então o nosso artigo 9º, só relembrando, como que o artigo 9º está estruturado no CPM, prof? O artigo 9º está estruturado da seguinte maneira: inciso 1,
falando que são crimes militares. Falando que são crimes militares, aqueles crimes que têm disposição tão somente no Código Penal, que estão tipificados tão somente no Código Penal, como aquelas condutas que estão descritas tanto no Código Penal comum como no Código Penal militar. Só que no Código Penal militar nós temos uma aplicação diferente da norma. O inciso 2 vem falando quem pode praticar, vem falando quando que um militar da ativa pratica crime militar. E o inciso 3, prof, o inciso 3 vem falando para nós quando que o militar da reserva, o militar reformado e o civil pode praticar crime militar. E o parágrafo único diz respeito a quê? Aos crimes dolosos praticados por militares, né, contra a vida de civil, de quem é a competência. Então, quando um militar pratica um crime doloso contra a vida de um civil, é crime militar ou é crime comum? É justiça comum ou justiça militar? É isso que nós vamos descobrir agora, ok? Então, bora lá, só para relembrar. Relembrar é viver, relembrar é viver. Quais são as situações do artigo 9º, inciso 2, ok? Então, olha só. O artigo 9º, inciso 2, ele apresenta como sujeito ativo dos crimes militares quem? O militar da ativa. Então, memorizem isso. O inciso 2 do artigo 9º apresenta como sujeito ativo dos crimes militares ali descritos o militar da ativa. E quando que o militar da ativa, de acordo com o inciso 2 do artigo 9, pratica crime militar? Quais são as situações? Nós temos várias situações. A situação da linha A. Eu tenho um militar da ativa praticando crime contra outro militar da ativa. A linha B, eu tenho um militar da ativa praticando um crime militar contra o militar da reserva, militar da reforma ou civil. E ele pratica este crime dentro do quartel. A linha C, qual situação que nós temos? Nós temos um militar da ativa que pratica um crime contra militar da reforma, militar da reserva, militar da reforma, militar reformado e civil. Pratica este crime fora do quartel. A linha D, que situação que nós temos? Na linha D, nós temos um militar da ativa que pratica crime contra o militar da reserva, militar da reforma ou civil. Ele pratica este crime fora do quartel, porque ele está em exercício ou manobras. E a linha E, nós temos o quê? Nós temos o militar da ativa que pratica crime contra a administração ou contra o patrimônio da instituição militar. Então nós temos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá